Olá, irmãos! Como todos sabemos, estamos vivendo por um momento de muitas adaptações na nossa igreja, com os cultos online, com as nossas comunicações de uma forma muito mais digital, e a tecnologia nos auxilia nesse processo. A nossa igreja, apesar de não estarmos reunidos aqui dentro, nos nossos cultos, ela continua com todas as suas demandas, todos os seus compromissos. E nesse momento é importante que nós, como igreja, como PIBAC, sejamos também fiéis e no que diz respeito aos nossos dízimos e nossas ofertas. Então, pensando nisso, a igreja disponibiliza a sua conta bancária para que você, dentro da sua casa, possa então fazer uma transferência, a transferência do seu dízimo. Se você achar melhor, também há a possibilidade de ir direto ao site da nossa igreja. Haverá um link lá do PagSeguro, onde você pode pegar aquele link então e também fazer a transferência desse valor, fazer o pagamento desse valor. Uma terceira opção também é a igreja, ela fica aberta de segunda a sexta, todos os dias pela manhã, onde você pode vir até a igreja e trazer o dízimo, caso também não haja nenhuma restrição nessa caminhada da sua casa até a igreja. Então, que Deus te abençoe nesse período, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. E como igreja, permaneçamos em oração e o Deus do céu certamente nos ouvirá e estará conosco em todo o tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço. Olá, amados irmãos, com alegria eu quero te dizer que apesar da igreja estar todas em suas casas, nós com o templo fechado, nós queremos lembrá-los que a igreja continua viva, a igreja continua cultuando, adorando ao Senhor. Quero lhe convidar para estar nos acompanhando através do nosso site e também através da página do Facebook. Como você vai fazer isso? Nossos cultos online têm sido transmitidos pelo site www.pibac.org.br. Este é o nosso site. Você pode colocar lá então e clicar em vídeos e você vai poder acompanhar os nossos cultos. Ou você também pode, através do Facebook, colocar lá naquela lupazinha Pibac. E ali então você vai ter acesso à nossa página e você também poderá assistir o nosso culto e todas as outras celebrações também que temos dado a você. A qualquer momento estaremos enviando para você já o link, onde você terá o acesso direto para participar conosco. Que Deus lhe abençoe, estamos juntos e aguardamos sempre você, ainda aqui online, para adorarmos ao Senhor. Que Deus nos abençoe em todo o tempo. Olá! Seja bem-vindo à primeira Igreja Batista em Arraial do Cabo. O nosso objetivo é fazer com que você se sinta à vontade em nosso meio, inclusive dentro de casa. Aproveite aí o momento para adorar ao Senhor e se entregar a Ele através da sua adoração. A nossa transmissão está começando agora e você também poderá compartilhá-la em suas redes sociais. Esperamos que você ouça de forma clara a voz do Espírito Santo. Até mais! Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri, mesmo quebrantado pela vida que escolhi. Da janela cada estação fugi, como as árvores eu permaneço no mesmo lugar.
primavera chegar, da estrada eu quis retornar pra onde parti. Da distância avistei a alegria e a esperança. Das migalhas que desperdiçamos, faremos jantar. Eu voltaria atrás pra tentar lhe avisar que o caminho será escuro, mas que Cristo é a luz do mundo. Deixe Ele te falar quem você é, que a palavra te desfaça, que te afogue em sua graça. Só a cruz esconderá quem você não é. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Bom dia, amados irmãos, que alegria nesse domingo de Páscoa nós chegarmos até você através da PIBAC em casa. Quero, nesta manhã, começar a dizer para você, conforme disse o salmista no Salmo de número 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Nesta manhã, alegres nós estamos. Acordamos nesta manhã comemorando mais uma vez, mais um dia tão especial como o de hoje, lembrando que Jesus vive, o nosso Redentor vive. Ele ressuscitou. A tumba está vazia. Não conseguiu conter a morte, não conseguiu conter o poder do Rei da Glória. O Senhor é o seu nome. E por isso eu quero lhe convidar nesta manhã para agradecermos ao Senhor. Primeiro porque a ressurreição de Jesus nos traz sempre uma mensagem de esperança e de alegria. A oportunidade de estarmos adorando ao Senhor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Por isso eu quero lhe convidar. Vamos orar juntos. Vamos agradecer ao Senhor, porque este é o dia em que nós estamos comemorando com alegria a vida do Redentor que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, ó Deus, a Ti, pela mensagem de esperança que temos. Jesus está vivo. E nesta manhã eu quero pedir ao Senhor que entre, ó Deus, com todas as providências que o Senhor, como Deus, pode ter nesta hora. A Deus, diante de cada problema, diante de cada dificuldade. Se alguém nesta manhã, Senhor, se encontra nos hospitais, ó Deus, enfermo,
mas consegue acompanhar este momento de culto. Que esta pessoa, onde estiver, esteja, Senhor Deus, recebendo a bênção do Senhor. Se estiver, ó Deus, nesta hora, através do culto online, participando conosco, que ela sinta, ó Deus, o nosso acolhimento, o nosso abraço. Nós te pedimos, ó Deus, pelas famílias. Nós te pedimos, Senhor Deus, pelas autoridades constituídas do nosso país. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a vida, Senhor Deus, da nossa cidade, mas também de todas as cidades, ó Deus, da nossa região litorânea. Cada bairro, cada família. Nós te pedimos pelo estado do Rio de Janeiro, mas também queremos pedir ao Senhor pelo Brasil, nesta manhã, ó Deus, de domingo de Páscoa, que todos tenham a mensagem de esperança que só encontramos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus que em todo tempo tem se revelado como refúgio e fortaleza para cada um de nós. Muito obrigado pela Igreja do Senhor, que tem estado ativa neste momento em que o culto não acontece no templo, ó Deus, mas tem acontecido nos lares. Obrigado porque a Igreja do Senhor, ela está livre para adorar ao Senhor e para exaltar o Teu nome. Que o Senhor receba a nossa gratidão, o nosso louvor. Abençoe as crianças, guarde as crianças, guarde os adolescentes, guarde os jovens, ó Pai, guarde os adultos, guarde os idosos. Traz a cura sobre toda esta pandemia que existe e que, ó Deus, muito em breve, tenho certeza, que o Senhor estará trazendo para nós, ó Deus, a última palavra como uma palavra de vitória e juntos adoraremos ao Senhor no lugar, ó Deus, separado para adorarmos em comunidade, como um povo que se chama pelo Teu nome. Hoje sempre nós estamos, ó Deus, te pedindo estas bênçãos, credenciados então em o nome do Teu Filho Jesus, amado nosso e Senhor. Oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Queridos, eu quero, nesta hora, quando estamos ainda pensando sobre missões mundiais, quero convidar você para assistir um clipe que vem da Junta de Missões Mundiais diretamente para a nossa igreja, para a PIBAC. Mas se você não faz parte desta família ainda, chamada Primeira Igreja Batista em Arraial do Cabo, eu lhe convido para assistir também e fazer parte então desta família, atendendo ao apelo que nos será feito através desse nosso missionário. Eu quero lhe convidar então para assistir, para participar neste momento e para entender que nós precisamos transformar o mundo com a alegria de Jesus. A alegria de Jesus é que o mundo está precisando. A alegria de Jesus no coração e na vida faz toda a diferença. E eu quero então lhe convidar para fazer parte deste momento missionário. Por quê? Porque nossa campanha ainda não pode terminar, porque é uma grande obra para ser feita. E nós, como obreiros, como líderes, como missionários, nós, como servos de Deus, temos um compromisso com a grande comissão de ir, fazer discípulos, batizar discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, a sua oferta missionária faz toda a diferença. A sua oração sustenta a obra, renova o coração dos nossos missionários. Por isso, a nossa campanha não pode parar. E eu quero então convidá-lo para que assista este clipe. Graça e paz a todos os amados irmãos da PIB de Arraial do Cabo, nosso amigo pastor Carlos Henrique. É um prazer estar falando com vocês. Sou o pastor Henrique Davanço, casado com a Henriqueta, e temos uma filha chamada Emanuele. E nós somos os seus missionários na Albânia. Estamos no Brasil por um período de promoção. E esse período que estamos passando agora é um período atípico, diferente, muito diferente de tudo aquilo que a gente já tinha passado. Porém, uma coisa é certa,
A alegria de Jesus, ela é permanente, ela é imutável, ela não muda e nem vai mudar, porque a alegria de Jesus, ela vem do Espírito Santo de Deus. O próprio Deus encarnado, Jesus, nos deu essa alegria. Em Filipenses capítulo 4, de 4 e 5, fala: alegrai-vos no Senhor. Novamente eu vos digo, alegrai-vos. E é essa alegria que o apóstolo Paulo recebeu de Jesus, que ele queria transmitir para as pessoas. E hoje, essa alegria que nós encontramos em Jesus, que nós possamos ela, independente das circunstâncias, transmitir essa alegria para as outras pessoas. E nesse momento de campanha da Junta de Missões Mundiais, onde nós estamos já no mês de abril, eu gostaria de falar com os irmãos, não desistam. O alvo que vocês têm para a obra de Missões Mundiais, ele era e vai continuar sendo, e Deus em Cristo Jesus vai suprir cada uma das suas necessidades para cumprir esse alvo. Então, não desanimem, façam da criatividade, peçam para Deus que essa criatividade que Deus deu para cada um dos irmãos possa ser colocada em ação agora. A palavra oração é falar, é orar e agir. Então esta é a hora de estarmos agindo, pedindo a criatividade de Deus, o que eu posso fazer para ajudar com a obra missionária, com a oferta missionária. Então, Deus abençoe cada um de vocês, que essa oferta de vocês possa chegar ao campo missionário e trazer frutos, como tem acontecido ali na Albânia. Nós estamos na Albânia há cerca de 15 anos. E ali, quando chegamos, nós fomos aprender a língua albanesa, aprendemos um dialeto do povo que nós fomos falar, e aí fomos trabalhar com um povo chamado Geg. O povo Geg é um povo das altas montanhas do norte da Albânia, é um povo não alcançado, mas que com a graça de Deus, com as suas orações, com a mobilização que vocês têm feito aí na igreja e com a oferta que vocês têm enviado para o campo missionário, através da Junta de Missões Mundiais, o povo Geg tem sido alcançado. Eles já têm a Bíblia na língua deles, já tem vários batizados, nós temos levado a Bíblia para eles, temos essas pessoas que foram batizadas, têm falado de Jesus para outras famílias, e assim o Evangelho tem chegado de casa em casa. Aquilo que era a igreja primitiva está acontecendo ali no norte da Albânia, nas altas montanhas da Albânia. O Evangelho tem chegado de casa em casa. E também uma novidade, nós temos ali uns pequenos rádios do tamanho de um telefone bem pequenininho, que tem um MP3. Então tem todo o Novo Testamento na língua Geg, que é a língua do povo que nós estamos trabalhando. E nós distribuímos esse rádio para aqueles que vão aceitando a Jesus, aqueles que vão fazendo estudo bíblico, e esse rádio, ele é bateria solar, ele carrega durante o dia e passa ali várias horas funcionando, sem precisar uma bateria ou energia elétrica. Mas o melhor de tudo é que o Evangelho tem chegado lá para o povo não alcançado chamado Geg. E através das suas ofertas, eu volto a falar, não desista de enviar a oferta missionária. Deus é um Deus que supre cada uma das necessidades. E há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades também. Então, faça ali o seu alvo de missões mundiais e esteja enviando a oferta. Que Deus te abençoe. É um grande prazer ter falado com vocês e que o Senhor esteja abençoando a vida de vocês e sua família em nome de Jesus. Um grande abraço. Com essa mensagem que você acabou de assistir, nós somos desafiados a estarmos contribuindo com a obra missionária. Quero lembrá-los que hoje, dia 12, é o dia que nós marcamos para o encerramento da campanha. Se você ainda não ofertou, nós pedimos a você que esteja ofertando. Meu irmão querido, é muito importante a sua contribuição. Também eu quero fazer um apelo, um pedido especial a todos aqueles irmãos que têm feito os seus depósitos online. É muito importante para a questão administrativa e financeira da igreja que você esteja identificando a sua oferta ou a sua contribuição mensal. É importante demais que você esteja enviando para o WhatsApp da igreja ou então para o WhatsApp de uma das pessoas da liderança de finanças, para que eles possam estar, de alguma maneira, contabilizando e também identificando a sua oferta. Isso é muito importante. Você que é membro da igreja sabe como fazer isso e nós queremos então convidar você
a se comprometer de estar identificando pelo WhatsApp da igreja. Se você não é membro da igreja, mas deseja contribuir, está aí a conta bancária que você pode estar contribuindo, você então pode estar também tendo esta oportunidade de nos enviar uma mensagem. Porém, não se sinta com isso obrigado a fazê-lo. Fique então com a sua oferta para a obra missionária. Que Deus abençoe a sua vida neste momento. Vamos adorar ao Senhor mais uma vez, exaltando ao Senhor. Através do Ministério de Adoração, nós convidamos você para, neste momento, adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O nosso Redentor vive. Quem tem poder sobre o pecado e o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, meu sangue me salvou e a dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou e a dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou e a dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. Quero então, nesta manhã, convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 12. Quero convidar você, vou até aguardar este momento para que você esteja abrindo sua Bíblia em Êxodo 12.
é muito importante que você esteja com sua Bíblia aberta ou, quem sabe, aí seu celular, acessado nesse texto de Êxodo, capítulo de número 12. No capítulo de Êxodo 12, é o momento em que Moisés, ele recebe do Senhor uma ordem. E a ordem era a seguinte, que ele se juntasse com os demais oficiais que junto com ele estavam e dissesse à congregação de Israel que no 10º dia todos ali se ajuntassem e começassem a se preparar, trazendo então um cordeiro ou um cabrito, um animal que não tivesse nenhum defeito, que fosse macho, que fosse de 1 ano. E esse animal deveria ser guardado até o 14º dia. No 14º dia, então, aquele animal seria imolado, seria morto, e o sangue seria também ali reservado, e eles passariam nos portais das portas, então, o sangue. Deixaria a marca do sangue nos portais. E ali, então, eles começariam a celebrar a Páscoa. Esse animal, uma vez sacrificado, se a família fosse grande, era um animal, mas se a família fosse pequena, chamaria mais um outro vizinho, e então estariam ali juntos fazendo aquele cerimonial, aquela cerimônia, aquele momento então do sacrifício. E ali eles estariam juntos celebrando a Páscoa. Mas é muito interessante, irmãos, que a palavra de Deus diz que eles iriam assar essa carne, iriam comer desta carne. Não poderia de forma alguma ser cozida, mas sim assada, e deveriam comer com pães asmos, com pães sem fermentos, e acompanhado de uma erva amarga. Esta seria então a celebração da Páscoa. E é interessante então a gente perceber um outro detalhe, que esse detalhe também vai trazer para a gente uma forma de pensar sobre esta Páscoa. Porque no versículo de número 11, o Senhor diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. É interessante que aquilo acontece desta forma, nesse momento. E diz a palavra de Deus que o Senhor declara que aquele sangue na porta, do versículo 13, seria por sinal nas casas em que estiverdes. E o Senhor diz: vendo eu, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós a praga de mortandade ou de morte, quando eu ferir a terra do Egito. E diz a palavra de Deus que a Páscoa deveria ser celebrada em memória, como uma festa ao Senhor nas gerações futuras, como uma celebração de um estatuto perpétuo. Isto acontece, o povo de Israel faz em obediência àquela palavra dada ao líder Moisés. E naquela noite diz a palavra de Deus que passa ao anjo da morte e há uma mortandade, há uma morte de todos os primogênitos dos egípcios. Mas onde tinha a marca do sangue, não houve morte. Deus poupou todos aqueles que estavam em aliança com ele. Nesta manhã eu quero então convidar você, hoje estamos na celebração da Páscoa, e eu quero fazer uma pergunta a você. Você entende, você vê a Páscoa como um livramento ou você vê a Páscoa como uma aliança?
Seria a Páscoa um livramento ou a Páscoa uma aliança? Vamos pensar nisso já através daquilo que a palavra de Deus vai nos ensinar. E eu começo pensando com você o que é Páscoa. Essa palavra Páscoa, ela significa, dentro do hebraico, Pessá. Essa é a palavra. E Páscoa, então, significa pular além da marca. Pessá significa passar por cima. Páscoa significa passar por cima. Páscoa significa poupar, livrar. Então eu quero começar a dizer para você o seguinte: o que a Páscoa tem de tão importante para nós, os cristãos, neste dia em que nós celebramos a ressurreição de Jesus, mas lembrando que todo o Antigo Testamento, ele aponta para o Senhor Jesus. E a pessoa de Cristo Jesus e o sacrifício de Cristo Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que aconteceu, de tudo aquilo que foi, de alguma maneira, escrito no Antigo Testamento. Antigo Testamento e Novo Testamento, eles são completos em si mesmo, porque é a palavra de Deus. A Páscoa, ela simboliza a aliança de Deus, que viu e sentiu o sofrimento de um povo que ele amava. Diz a palavra de Deus que o Deus que nós servimos, o Senhor, ele viu o sofrimento de um povo, do seu povo, diante de todo um quadro de sofrimento, de escravidão no Egito. Moisés é levantado por Deus para libertar o povo daquele momento cruel de escravidão e sofrimento. A Páscoa representava naquele momento a noite em que o Senhor livraria o povo de todas as questões de Faraó e do Egito. Logo, eu começo a pensar exatamente isso. Quando eu celebro a Páscoa, eu entendo que um dia o povo de Israel esteve aprisionado por Faraó e seus soldados. Mas Deus ouviu o grito, o clamor, o gemido do seu povo e liberta esse povo. Páscoa, então, para mim, simboliza uma aliança de um Deus que, desde o Éden, marcou a história, dizendo ao homem que ele estaria trazendo a solução para a escravidão do pecado, da morte. A aliança de Deus conosco se dá através da certeza que eu tenho que Cristo, quando ele ressurge dos mortos, ele ressuscita, ele está trazendo para mim a certeza de que há uma libertação como resultado do seu compromisso comigo em sua morte. O compromisso de Cristo com a igreja através da sua morte e da ressurreição. Mas também eu quero pensar que a Páscoa é a aliança com um povo que precisava aprender a responder sempre em obediência e dependência de Deus. No versículo de número 7 diz: e tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nos portais, nas casas em que o comerem. Aí a pergunta que muitas pessoas lendo esse texto param e pensam o seguinte: mas Deus não é onisciente? Deus não conhece todas as coisas? Por que precisava ter a marca do sangue na porta para que não houvesse morte dentro da casa? Naquela família que existia um povo que Deus amava. Deus já sabia, Deus conhecia ou não conhecia? Meus amados, na verdade a Páscoa, aquele momento ali,
em que o cordeiro é imolado, em que o cordeiro é morto e é sacrificado em favor da família, claro e evidente que Deus já conhecia as famílias que ali habitavam pela sua onisciência. Mas Deus estabelece com a família um compromisso, uma aliança da família estar em aliança com Deus. A família precisava estar em obediência com Deus, em dependência de Deus, em sacrificar, em fazer com que tudo aquilo que Deus ordenou acontecesse. A Páscoa é, na verdade, uma aliança em que eu estabeleço com Deus a minha resposta de ser obediente e dependente de Deus. Todas as famílias que obedeceram passaram ali nos portais o sangue daquele cordeiro imolado, para mostrar, de alguma maneira, a sua dependência a Deus, a sua obediência a Deus. A pergunta que eu faço nesta manhã é a seguinte: hoje é Páscoa. Você já renovou com o Senhor a sua aliança de dependência e obediência ao Senhor? Hoje não mais fazemos sacrifícios de animais, porque o sacrifício de Cristo é completo, foi de uma vez para sempre. O derramar de sangue foi do Senhor Jesus de uma vez para sempre. Porém, a pergunta que precisa estar dentro do meu coração e o meu compromisso com o Senhor tem sido renovado? A minha aliança com Ele tem sido completa? Eu tenho na minha vida em todo o tempo as marcas da minha aliança com o Senhor? De vida, de sacrifício, de entrega, de renúncia? Deus, na sua infinita misericórdia e graça, concede àquele povo a oportunidade de livramento, de vivenciar Páscoa, o passar por cima. Até hoje tem sido assim. Mas a terceira grande verdade que eu compartilho com você: a Páscoa é a aliança que nos faz lembrar da prontidão, do sentimento de estarmos como servos de Deus, prontos. É muito interessante, eu lendo o texto e pensando exatamente nisto, como seria, ou como aconteceria desta forma. No versículo de número 11 diz assim: vocês vão comer, mas é necessário que os vossos lombos estejam cingidos, ou seja, é importante que o corpo de vocês estejam vestidos. Os vossos sapatos estejam nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Por que eles tinham que estar em prontidão? Por que eles tinham que estar comendo com o cajado na mão? Olha que coisa! Comendo com os sapatos nos pés. Porque naquela noite eles precisariam estar prontos, porque seria o momento em que, ao morrerem os primogênitos dos egípcios, daria-se então a largada para que o povo saísse com Moisés para a terra prometida. É o momento em que Faraó se rende e diz: então tá bom, podem ir. Então eles precisavam estar prontos, precisavam estar em prontidão, precisavam estar certos com aquele sentimento de que a qualquer momento algo novo vai acontecer. Páscoa, para nós os cristãos, também simboliza isso. Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou, mas nós celebramos a Páscoa com o olhar na eternidade. Celebramos a Páscoa com o olhar
e expectativa da volta de Jesus, que a qualquer momento vem buscar a sua igreja. Celebramos a Páscoa cantando porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque se o amanhã vier, amém por isso, seremos cuidados. Mas se o Senhor hoje nos convocar à sua presença, através da volta gloriosa de Jesus, a igreja precisa estar pronta. Celebração da Páscoa é lembrarmos que nós fomos retirados de uma vil maneira de viver completamente distante de Deus. Corrompidos e perversos no pecado estávamos, mas Deus nos retirou de lá. Pela graça e misericórdia dele, Cristo morre na cruz e nos garante vida eterna. Mas para estarmos prontos, para estarmos preparados, porque a qualquer momento o Senhor voltará e nós estamos numa celebração da aliança que, através de Cristo Jesus, nós temos direito à herança de vida eterna. Mas ainda, em quarto lugar, a Páscoa é livramento e aliança. Então, se você perguntar para mim, Páscoa é livramento ou aliança? Páscoa é livramento e aliança. A Páscoa representou o livramento de um povo perdido, massacrado, maltratado, escravo. Trouxe livramento, trouxe libertação, marcados pela aliança de um Deus eterno. Logo, a Páscoa é livramento e aliança, onde o primogênito é poupado da morte, mas aponta imediatamente para o sacrifício de um cordeiro pascual, que é Cristo. Cristo é o nosso cordeiro. Todos os primogênitos marcados pelo sacrifício do sangue na porta tinham livramento. A família não chorou a morte do primogênito. Mas a Páscoa nos faz pensar que Deus permitiu que o seu unigênito fosse sacrificado. Até então, o sangue era de cordeiro. O sangue era de um macho sem defeito. Até então, o que morria era um animalzinho. Mas a Páscoa é o grande livramento, nos apontando para uma aliança do sacrifício do Cordeiro, que é Cristo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Cristo é a nossa Páscoa. Através deste livramento, desta aliança com Deus, os primogênitos, os filhos daquele povo tão amado, povo de Israel, não são mortos. Mas um dia, na plenitude dos tempos, o Filho de Deus, o Cordeiro, apresentado por João como aquele que tirava o pecado de todo o mundo, teve que se dar em nosso lugar. Por isso, a Páscoa é a graça de Deus na vida do seu povo. O Cordeiro é sacrificado. O sangue é a marca da graça. A carne é o alimento para a vida. Por que aquele povo tinha que sacrificar o cordeiro, aproveitar o sangue para marcar os portais, aspergir ali nos portais, mas a carne precisava ser comida? Porque Deus estava de uma maneira mostrando que o alimento é a vida.
Aquele cordeiro seria a vida. O tempo passa, Jesus vem à terra e na multiplicação dos pães, logo depois, uma grande multidão o acompanha. Ele então aproveita a oportunidade em que aquele povo é saciado e ao encontrar novamente com aquele povo que estava querendo comer de novo o pão, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os seus antepassados comeram do maná, mas não foram saciados completamente. Mas eu sou o pão vivo de Deus. E aí, em um outro momento, ele vai dizer que é necessário que aqueles que estivessem em compromisso com ele comessem da sua carne e bebessem do seu sangue. Isso parecia soar mal aos ouvidos das pessoas que pensavam, isso é canibalismo. Mas não era nada disso. Jesus estava apontando para o compromisso do discípulo. Comer da carne e beber do sangue não era comer da carne em si, mas era comer e beber de tudo aquilo que Cristo é num compromisso de vida com Ele, de entrega a Ele, de ser saciado por Ele, pela palavra dEle, pelo que Ele é, pelo Espírito que seria derramado sobre a igreja, para que a igreja fosse feliz, vivesse em alegria, saciada naquilo que Cristo é. Por isso, a Páscoa é a graça de Deus na vida do seu povo. Por isso que a Páscoa, o Cordeiro sacrificado, é a marca da graça na sua vida. E por que então esse comer da carne para o povo de Israel teria que ser acompanhado com ervas amargas para que eles lembrassem do período amargo que eles viveram. As ervas amargas sinalizavam: fomos por muito tempo sofridos, vivenciamos o amargo da vida. Celebrar a Páscoa era lembrar do passado, se posicionando no presente. Mas com um detalhe: era necessário que comessem a carne do cordeiro, acompanhado das ervas amargas, mas dos pães sem fermento. Por que os pães sem fermento? Quando a gente pega no capítulo 12 e vê no versículo de número 15, diz assim: 7 dias comereis pães asmos, tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. O fermento significava a maldade. O fermento significava o pecado. O fermento significava a corrupção. Precisavam celebrar a Páscoa comendo do cordeiro, comendo com as ervas amargas, lembrando do período difícil, mas puros, santificados, separados do fermento, separados da corrupção. Uma vida completamente livre do pecado, celebrando a saída do cativeiro, mas agora livres, porém comprometidos com Deus. Concluindo, eu quero falar com você o seguinte: Páscoa é Cristo. Páscoa é Jesus. Páscoa é o Cordeiro imaculado
que foi imolado, o Cordeiro puro, sem defeito. O Cordeiro que sela conosco uma aliança com o seu próprio sangue. O sangue derramado, não pelo fogo do holocausto, mas por uma cruz dura, em que os cravos faziam sangrar as mãos daquele que se deu por nós. O sangue que descia pela testa por conta de uma coroa de espinhos ou um corpo maltratado pelas chicotadas dos soldados, que arrancaram a sua carne, a sua pele. Mas o Cordeiro não abria a sua boca, a não ser para dizer em todo o tempo do projeto de Deus: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Para, de alguma maneira, responsabilizar discípulos a ser igreja, quando ele olha para sua mãe e diz: eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe, cuidem-se. Em dizer: tenho sede, mas em resposta a isto, receber vinagre para beber, e rejeita. Mas, por fim, declarar: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Como que dizendo assim: o Cordeiro foi imolado. O Cordeiro fez o sacrifício. E agora, tudo aquilo que custava sangue de animais já não será preciso, porque o sangue do Filho de Deus compra para Deus, traz de volta para Deus todos que haviam se perdido. Por isso que no livro de Apocalipse, 10 vezes fala sobre Cordeiro. Mas eu quero apenas encerrar este momento desta manhã pensando com você em Apocalipse capítulo 5, e com este texto eu encerro, que é um cântico de vitória ao Cordeiro. Porque no capítulo 5, versículo 6, vai contar o momento em que o livro está ali para ser aberto e ninguém é digno. Mas no capítulo 5, versículo 6 diz: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. No versículo de número 9 diz: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória
e poder para todos sempre. E todos diziam amém. Cristo é a nossa Páscoa. Ele nos livrou, Ele nos tirou, Ele nos deu a oportunidade de desfrutarmos desta paz. Estejamos em todo o tempo como o povo de Israel, preparados para celebrarmos a nossa Páscoa, porque breve o Cordeiro vem. Buscar a sua igreja, porque Ele é digno em todo o tempo. Que Deus nos abençoe, que Jesus abençoe sua vida. Feliz Páscoa!
Estamos chegando ao final do nosso culto nesta manhã, alegres, felizes, por tudo aquilo que Deus tem feito e pela certeza que temos de que em Jesus nós temos esperança. Quero lembrá-los que você pode estar colocando aí nos comentários o seu pedido de oração, ou quem sabe nesta manhã você deseja se reconciliar com o Senhor. Você já ouviu tantas mensagens, tem ouvido muitas mensagens, este é um tempo de muitas reflexões, mas é a oportunidade também de você estar colocando então o seu pedido de oração ou dizendo assim: eu estou voltando para Jesus, eu estou colocando minha vida nas mãos de Jesus, eu o recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Nós oraremos por você. Teremos a maior alegria em conhecê-lo ou até mesmo identificá-lo. Se você quiser também, você pode estar colocando aí o seu pedido de oração e, se for o caso, você também pode colocar até um contato, que nós estaremos entrando em contato com você para lhe falar algumas questões importantes acerca dessa caminhada com Cristo. Eu quero orar e pedir ao Senhor para que Deus esteja cuidando da sua casa, cuidando da sua vida, cuidando de todas as questões do nosso Brasil. Vamos orar juntos e encerrando então este momento. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que estejas abençoando estas pessoas, ó Pai, que estão através, ó Deus, da PIBAC em casa, cultuando ao Senhor. A nossa oração é, Deus querido, que o Senhor esteja ouvindo, ó Deus, o pedido de oração de cada servo, de cada serva do Senhor. Destas pessoas, ó Deus, que estão escrevendo nos comentários e pedindo oração, ó Deus, por questões que o Senhor conhece. Eu te peço, Deus, por aquelas pessoas que neste momento estão tocadas, ó Deus, através da mensagem de Cristo Jesus em seus corações. Que o Senhor, ó Deus, nesta hora, dê a estas pessoas a coragem para assumir publicamente, ó Deus, contigo, um compromisso, uma aliança de vida, de obediência, ó Deus, como discípulo de Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos encha mais e mais da tua paz, da tua graça e dessa doce presença do teu Espírito. E agora, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Assim eu vou seguir até que a terra se
Cristo e nele vou permanecer.